que você não vê. Eu sou o pastor Juninho, sou um dos pastores aqui da igreja. E hoje eu estou me colocando nessa posição desconfortável para conversar com vocês sobre um assunto desconfortável. E a melhor coisa para começar é começar com uma história pessoal desconfortável também. Então, a história que eu quero contar para vocês, começar hoje aqui, é sobre a minha primeira exposição à pornografia. Minha primeira exposição à pornografia. Devia ter meus 15 anos, 14, 15 anos. E estava tendo um grupo lá em casa, uma célula, um grupo pequeno lá em casa. Quando meu pai era pastor dos jovens de uma igreja. E todos os jovens estavam lá na casa do meu pai e eles estavam no andar de baixo. Era um duplex, eles estavam no andar de baixo. E era aquela época que o computador da casa ficava no quarto do pai ou na sala. Quem lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Levanta a mão quem lembra disso aí, gente. Aí, por favor, isso aí, boa. E ficava no quarto do meu pai. Por que ficava lá? Para a gente não acessar as coisas que não deveriam ser acessadas, né? Mas estava tendo grupo lá embaixo, meu pai estava com os jovens da igreja lá embaixo e eu estava com meus primos lá em cima. Daniel e Davi, se vocês estiverem assistindo, eu fico com vocês isso aí. A gente estava lá em cima. E aí no computador, a gente falou, cara, vamos procurar alguma coisa aqui. E a gente não sabia nem como procurar o negócio direito, como achar. Escrevemos lá playboy.com.br, sei lá, não sabia como procurar isso, procuramos lá, tudo. Aí apareceu lá um negócio interessante, legal, a gente achou legal lá, a gente, pô, então é isso que é aquele negócio todo, beleza? Depois saímos do site e quando eu cliquei na barra de pesquisa, o que apareceu logo embaixo? O histórico, playboy.com.br. Eu falei, ih, agora lascou. Agora, meu pai vai entrar para procurar alguma coisa e vai ver o que eu procurei. Gente, começou a me dar um medo, um desespero, uma vergonha do meu pai saber aquilo que eu vi. Sabe, eu com 14, 15 anos e já filho de um pastor e tal. Eu falei, cara, e agora? Aí eu falei, eu tenho uma saída. Eu tenho uma ideia. Eu vou ligar para minha avó. Vó, se estiver me assistindo, se você lembra disso. Liguei para minha avó, falei, vó, como é que apaga histórico de pesquisa no computador? Aí ela, não sei e tal, ela sabia, sempre foi esperta ela. Não sei e tal, tentei ligar para alguns amigos também, disseram que não sabiam pelo menos. E eu fiquei com uma vergonha, com medo de ser visto, de ser encontrado. Nem lembro depois se meu pai viu o que ele falou, ou se ele fingiu que não viu, enfim. Mas sei que quando eu não conseguia apagar, quando eu não sabia como apagar, eu comecei a procurar um monte de site só para encher a barra, sabe? Caminhão.com.br, cachorro.com.br, qualquer coisa lá só para encher a barra, para ver se sumia lá no meio de um monte de pesquisa. Mas, enfim, essa foi a primeira exposição a algo do tipo. E depois daquela sensação de vergonha, depois daquela sensação de medo, começou a me dar uma sensação de curiosidade. Por mais. Por querer mais daquilo, por querer ver melhor, entender melhor, sentir aquilo de novo. Aquele nervoso, aquela ansiedade, aquilo tudo. E aí naquela época não era tão fácil assim. Não era tão fácil assim. Ou na internet não era difícil de achar, não era tão fácil de achar. Ou então você tinha que ter um conchavo com o cara da banca, né, para ele poder vender para o menor, um negócio que não podia vender a revista. Ou ser amigo de um menino que sabia do esconderijo do pai, né, que os pais tinham esconderijos, botavam revista, botavam os negócios e tal. E começou a me dar curiosidade, comecei a tentar procurar mais disso. E foi a minha primeira exposição a isso, a pornografia, a sexualidade. Eu não sei qual foi a tua primeira exposição à sexualidade. Talvez ela tenha sido fruto de um abuso dentro de casa. De algum familiar. De algum amigo da família. De uma criança um pouco mais velha que você, mas te convenceu a fazer algo. Havia uma época em que os pais levavam os seus filhos para prostíbulos para poder iniciar os filhos sexualmente, com medo do filho não gostar de mulher.
Eu não sei qual foi a tua história, qual foi a tua iniciação, como isso começou, mas eu quero te dizer que, querendo ou não, isso de alguma forma, em algum momento trouxe vergonha, em algum momento trouxe algum medo de alguma coisa, e isso causa feridas que acabam se espalhando como um vírus. E quando você se dá conta, o teu corpo e a tua mente já estão completamente tomados por aqueles desejos, lembranças, sensações. Em algum momento, você começa a relativizar isso tudo. Não é tão ruim assim. Não deve ser pecado isso. Você começa a questionar a Bíblia. Será que a Bíblia não fala sobre isso? E como é que é e tal, e não é tão mal, e, poxa, isso não pode ser tão ruim quanto mentir, ou como fazer alguma outra coisa, e começa a relativizar. Mas em algum momento você percebe que isso te faz mal, para os teus relacionamentos, para a tua vida, de alguma forma. E aí você tenta lutar contra os desejos da carne, contra aquela paixão, aquele negócio desvairado. Mas você percebe que você talvez já esteja viciado demais naquilo. E aí tenta lutar contra, mas aí não consegue. Aí tenta um pouco, consegue 1 mês, 2 meses, 3 anos, e depois cai de novo. E aí o jovem, envolvido com pornografia, fala assim, quando eu casar, eu não vou ter mais esse problema, porque eu vou ter relações com a minha mulher 7 vezes na semana, 8 vezes na semana. Eu conto, vocês contam para eles, gente. Quem é casado há mais de 1 ano aí, levanta a mão. Vocês sabem do que eu estou falando. Depois de um tempo, você começa a pisar com os 2 pés nisso. Porque você entende que talvez não tenha jeito. Enfim, perceba que há um ciclo de tentação, ação, relativização, tentação, ação, relativização, tentação, ação, relativização, vício, compulsão. E você conseguir se livrar disso se torna cada vez mais difícil. Alguns podem estar pensando ainda, mas Juninho, por que trazer esse assunto tão desconfortável para cá? Poxa, no domingo de sol, que eu podia estar na praia, que eu podia estar fazendo tanta coisa, venho aqui para você falar sobre isso com a gente. Primeiro de tudo, esse assunto está na Bíblia. Jesus falou sobre isso, então quer dizer que a gente tem que selecionar trechos da Bíblia que fazem sentido ou não fazem sentido para a nossa vida, não. Devemos pregar a Bíblia e trazer de forma que seja melhor entendida para nós. A CBRio tem esse compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus. E outros motivos importantes também, dados importantes, a maioria desses dados tirados do Instituto Barna, que é um instituto americano que faz pesquisas no meio cristão e fora, e ele diz o seguinte, 64% dos homens cristãos e 15% das mulheres cristãs acessam todo mês sites pornográficos. 9 em cada 10 pessoas entre 16 e 35 anos já teve contato com pornografia. 9 em cada 10 mulheres cristãs já acessaram pornografia. Então não é assunto só de homem. É relevante para todos nós aqui. 56% dos divórcios, mais da metade dos divórcios, envolve um dos parceiros tendo interesse obsessivo por sites pornográficos. No Brasil, 50% dos homens, metade, e 30% das mulheres já tiveram alguma relação extraconjugal. E nos Estados Unidos, 80% dos evangélicos solteiros, entre 18 e 29 anos, já tiveram relações sexuais. É um assunto muito relevante, é um assunto pouco falado e, quando falado, muitas vezes mal abordado. O que a gente vai falar hoje é sobre as maneiras da gente encontrar ajuda, a maneira da gente se livrar disso e como a gente deve lidar com isso para frente. Se você não cuidar disso, se você não cuidar desse contato com pornografia, desse contato com o sexo fora do casamento, isso pode gerar algumas questões. E eu trago alguns dados aqui, não entrei na Bíblia ainda, alguns dados ainda de pesquisa que mostram os efeitos, impactos negativos da pornografia na sua vida. Primeiro, ele gera vício.
muda a estrutura do seu cérebro e desregula a produção de dopamina. O que significa isso aqui? O seu cérebro vai fazer, por conta de desregular a produção de dopamina, ele vai fazer você sempre querer acessar mais para atingir o mesmo nível de satisfação. Então não é que você vai entrar e ver as mesmas coisas e isso vai ir, acabou, e é só isso. Não, isso vai ir para frente, você vai querer mais, vai acessar coisas cada vez mais pesadas. Isso vai aumentar a sua ansiedade e depressão. Problemas de autoestima, que você olha aquilo que é irreal, completamente irreal, e você tenta traçar um paralelo entre você, ou o seu corpo, ou sua relação, enfim. Isso estimula a infidelidade. Porque cada vez mais você vai querendo estímulos maiores e mais profundos, até o momento em que esse estímulo precisa ser um contato com outra pessoa. Então isso, de alguma forma, pode ser o prenúncio de uma infidelidade na tua relação. Reduz a produção de testosterona, o que acaba impactando a redução da libido. Traz falta de foco naquilo que você precisa fazer, impacta o seu trabalho. Gera expectativas irreais. E aí no teu relacionamento, com o teu cônjuge, você começa a ter menos apreço, apreciação, desejo, ou, enfim, qualquer palavra que você quiser usar para isso, sobre a relação com o teu parceiro. Por conta de expectativas irreais. E, além disso, gera objetificação. O que é isso? Você enxerga a mulher ou o homem, enfim, mais como um objeto que precisa te satisfazer das maneiras mais absurdas possíveis, de maneira que nada se parece com uma relação de amor entre um homem e uma mulher. E aquela pessoa se torna um objeto que deve te dar prazer e cumprir com aquilo que você acha que deve ser feito. Enfim, objetificação. Agora, presta bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. O sexo é um presente de Deus para nós. Eu não estou dizendo que a sexualidade e o sexo são coisas impuras, não, muito pelo contrário, isso é uma graça, isso é um presente da parte de Deus para nós. Depois de criar o homem e a mulher, Deus viu que tudo o que Ele fez era bom. Tudo no homem, tudo na mulher, em sua inteireza, nos seus hormônios, na tua satisfação, tudo que Ele fez, Ele viu que era bom. E isso inclui a nossa sexualidade. Isso inclui o nosso desejo. Isso inclui a vontade, isso inclui tudo. Provérbios, um dos livros de sabedoria da Bíblia, que é um livro incrível. Provérbios 5 diz: alegre-se com a esposa da sua juventude. Que você se embriague sempre com o teu amor. Olha que legal isso. Se deleite, se derrame, casais, casados. É para desfrutar. Deus entregou isso como um presente para que a gente possa desfrutar, aproveitar, curtir, se deleitar totalmente nisso. O sexo é um presente, é maravilhoso. Tem um livro da Bíblia chamado Cântico dos Cânticos, que é uma mensagem de um homem para sua mulher amada. E aí muitos teólogos, tem várias teorias, mas os teólogos geralmente defendem que é uma mensagem, uma declaração de amor do noivo para a noiva, enfim, de Cristo para com a igreja, ou enfim, tem algumas teorias. Mas se você parar para ler Cântico dos Cânticos, você vê que é um livro dotado de mensagens escritas eróticas, de um homem para uma mulher. Então é esse deleitar do relacionamento do marido com a esposa, do cônjuge, entre os cônjuges. Então a Bíblia, ela não trata isso como algo ruim, ela trata isso como algo bom, mas essa mesma Bíblia que trata isso como algo bom e como um presente, ela mostra como isso deve se comportar, como isso deve acontecer. E Jesus fala sobre isso. Jesus, em Marcos 10, fala: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, fato 1, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, fato 2. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles não são mais dois, mas sim uma só carne. Então o que Jesus está falando não é para a gente se abster de prazer, não é para a gente deixar de ter relações, é porque a relação ela deve acontecer segundo um padrão. Entre um homem e uma mulher, e depois que o homem e a mulher deixam a sua casa e se unem para se tornar um, contexto do casamento. Eu enxergo o sexo, a atividade sexual, enfim, a sexualidade que Deus nos entregou. Eu enxergo isso como um fogo. Em que eu posso colocar uma pira aqui, eu posso colocar um ambiente seguro e fazer uma fogueira aqui. E isso no momento de frio, isso traz calor. Isso num lugar pode te trazer vida, revitalizar. Isso te ajuda a fazer uma série de coisas, comida, enfim. O fogo é uma bênção. O fogo é um presente de Deus. Mas se você faz o fogo em um ambiente não controlado, se eu faço fogo aqui no chão, sem nenhum preparo, sem nada, perto de material inflamável, o que vai acontecer é destruir tudo que está ao redor. Então o fogo é uma bênção, mas se feito no ambiente que ele deve ser feito. Homem e mulher, depois de sair de casa, no ambiente do casamento, se tornam uma só pessoa. E aí ainda fala como deve ser e como não deve ser. Efésios 5:3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, guarda essa palavra, imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Se não pode ser assunto de conversa, quanto mais a consumação de qualquer imoralidade sexual. Não é do agrado de Deus se você faz parte do povo de Deus. Se você quer seguir o plano que Deus projetou para você. À medida em que o sexo, ele é completamente admirável, é um presente, a imoralidade sexual é completamente detestável aos olhos de Deus. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é o resumo muito importante do que você vai precisar entender daqui para frente. O que é imoralidade sexual? Qualquer atividade ou prática sexual fora do contexto do casamento entre um homem e mulher. Tudo, então, que estiver fora do contexto de um casamento entre um homem e uma mulher é imoralidade sexual. Então, para ficar mais claro, vamos para a lista. Transar com um namorado, imoralidade sexual. Foge do ambiente de casamento entre homem e mulher. Foge do plano de Deus para isso. E não é que Deus quer te inibir do prazer, Ele quer te colocar num ambiente que Ele preparou para você receber isso. Então você pode ser adolescente, está namorando. Você pode ter se divorciado 1, 2, 3, 4 vezes, pode ter 20, 30, 50 anos. Isso serve para você também. Não é papo de criança, não é papo de adolescente, é papo de cristão. É papo de quem é seguidor de Jesus, quem quer seguir os planos de Deus para a sua vida. Isso significa transar com pessoas do mesmo sexo, foge do ambiente homem e mulher. Imoralidade sexual. Sexo fora do casamento em qualquer contexto, adultério, tudo, imoralidade sexual. Pornografia, imoralidade sexual. E aí, sexo com animais e toda a criatividade que a galera tem aí para inventar novas maneiras de fazer. Se coloque nesse ambiente controlado e desfrute do presente de Deus para você. Agora, a Bíblia traz alguns impactos desse
sexo, dessa prática fora, ou pornografia, enfim, fora do ambiente do casamento. A primeira, você se torna um com vários. Você se torna um com vários. As Escrituras Sagradas dizem que quando duas pessoas têm relações, elas se tornam uma só pessoa. O que isso significa? Isso aqui é você. Bonitinho. Essa aqui é a pessoa que você vai se relacionar. E quando vocês têm relações, isso se mistura. Isso se junta. E aquilo que antes eram dois corpos, agora se torna... Quantos corpos tem aqui? Um. É um corpo. Ah, e aí você não vai estar mais com essa pessoa agora. Porque não tinha tanto compromisso assim, você só estava vendo se era bom. Se valia a pena. E aí você se separa daquela pessoa. E aí o que acontece? Você tem que rasgar isso aqui. Você tem que rasgar, não é fácil, gera dor. E cadê aquela parte amarela toda que estava aqui? Cadê aquela identidade? Mas tudo bem, aqui tá. Beleza. Dá para ver bastante amarelo aqui ainda. Aí você coloca outra pessoa na jogada. Você se relaciona com outra pessoa. E aí vai. E se relaciona. E tem relações. E por quê? Pô, como é que eu vou saber? Eu tenho que provar para saber. Né? Porque como é que eu vou casar com alguém que às vezes não tem compatibilidade? Não é isso que fala? Quantos tem aqui? Um. E aí, para dividir, tem que rasgar de novo. E aí, aquele amarelo, aquela identidade, começa a se perder cada vez mais. E aí você traz outra pessoa. E agora vai! Agora vai dar certo, agora vamos lá. Agora eu já entendi, agora precisa fazer e tal. Tudo bem, agora vocês se tornaram um e está ótimo, mas olha isso aqui. Cadê o amarelo? Cadê aquilo que Deus planejou você para ser? Está uma confusão aqui de sentimentos, de expectativas, de perspectivas. Cada vez que você se separa de um só, isso traz feridas, mágoas, marcas. Parte de você fica na pessoa, parte da pessoa fica em você. Isso vai gerando consequências atrás de consequências. Você se torna uma pessoa com vários. Você também peca contra o próprio corpo. As Escrituras Sagradas dizem, Paulo diz, que quando você peca, qualquer outro pecado, aquele pecado é fora do corpo. Você falou para fora, você fez fora do corpo. Esse é o único pecado que você peca no seu corpo, com o seu corpo. E aquele corpo que deve ser usado para a glória de Deus, porque o sangue de Jesus comprou você e você é parte do corpo de Cristo, o que você está fazendo talvez seja profanar aquele templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Sabe quando Jesus entra naquele templo e vê várias coisas que não agradam a ele, o que ele começa a fazer? Chutar, derrubar, bicar? Como é que será que Deus está te enxergando hoje? O templo do Espírito Santo, com as coisas que estão em você, como é que será que você está, como é que será que Deus te enxerga hoje? Isso também desagrada a Deus em 1 Tessalonicenses 4:3. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade sexual. O que Deus quer é isso, aquele que te projetou, aquele que fez você antes de você estar no ventre da tua mãe, segundo um propósito específico para você. Quer que você fique fora da imoralidade, fuja dela. Você ignora o padrão de Jesus. Porque Jesus falou, não é aquele que tiver relações, aquele que olhar para uma mulher e desejar tê-la, já cometeu adultério no seu coração. Então, se algo te leva a pecar, se teu olho direito te leva a pecar, que você arranque o teu olho direito, porque é melhor do que você ser jogado no inferno. Ainda bem que isso não é literal, né, gente? Isso é para enfatizar uma coisa. Porque, imagina, você está andando na rua, você vê alguém sem olho e fala, é crente? É crente, sou crente também.
O que ele está falando aqui, ele está querendo trazer para você o peso e o valor da tua pureza e da tua santidade. Quanto vale o teu olho? Se eu puder comprar o seu olho agora, para você arrancar o seu olho. 1 milhão vale? 2 milhões? 5 milhões? Tem gente que já vende o olho por 5 milhões aí, que eu sei. 10, 20, sei lá. Esse valor é o valor da tua santidade. E muitas vezes a gente vende isso por um prazer de poucos minutos. Por um prazer momentâneo. A gente ignora o padrão de Jesus. Ignora a importância da santidade e da pureza na nossa vida. E também impacta outros. Alguns pecados impactam a sua própria vida. Esse tipo de pecado impacta a vida de outras pessoas também. Vamos lá para a Bíblia. Um herói na fé. Um estadista, rei, escritor, poeta, cantor, adorador. Rei Davi. Citado 1118 vezes nas Escrituras. Muitas vezes, ele é lembrado por 4 versículos. Hoje, mais uma vez. 4 versículos. Em que diz que no momento em que os reis saíam para guerrear, Davi estava em Jerusalém. Ele estava onde ele não deveria estar. Ele deveria estar guerreando, mas ele estava no templo de Jerusalém. E aí tudo bem, estava em Jerusalém, estava onde ele não deveria estar. E aí ele sai para passear pelo palácio. E aí no topo do palácio, ele enxerga uma mulher se banhando. Uma mulher bonita, atraente. Então ele estava onde não deveria estar. E ele viu algo que ele não deveria ver. Porque na Bíblia fala raá. Não é olhar. Se ele está lá em cima, ele está vendo, ele viu. Não tinha como não ver. Mas o problema é o raá. O raá é olhar, desejar, querer para si, cobiçar. É aquele negócio todo. Então, Davi olhou para aquela mulher. Então, ele estava onde ele não deveria estar. Viu algo que ele não deveria ver. E ele mandou chamar aquela mulher. E falou, chame ela porque eu quero ter relações com ela. Era rei. Ele podia fazer isso. Então, ele chamou aquela mulher. Ele se deitou com aquela mulher. Então, ele estava onde não deveria estar. Viu algo que ele não deveria ver. Fez algo que ele não deveria fazer. Alguma semelhança até aqui com tudo aquilo que a gente faz de errado. Em nível de moralidade sexual, lugar errado, viu que era errado, tomou decisão que era errada. E o que acontece depois? Impacta a vida de muitas pessoas de maneira que não deveriam ser impactadas. A mulher que ele se deitou engravidou. Por isso, ele mandou matar o marido dela. O filho que essa mulher teve, depois de um tempo morreu. Um filho de Davi estuprou a própria irmã. Um outro filho de Davi matou esse irmão que estuprou a menina. O outro filho de Davi se rebelou contra o pai para tentar tomar o poder dele. Isso tudo fruto da consequência de um ato. Você está me entendendo? É o fogo selvagem. É o fogo fora do ambiente controlado. E aqui não é papo de crente só, isso aqui é para a tua vida. Se você não é cristão, mas é casado, tem uma família, se importa com a tua família, é isso que acontece. Um ato, 2 minutos de um ato idiota pode destruir tudo e todos ao seu redor. Pode ser sua esposa, seus filhos, tua família, seu trabalho, seus funcionários, seus chefes, seus amigos, seu chamado. Isso tudo pode ser impactado por uma decisão mal feita. Depois da gente entender muito dos problemas e do porquê não devemos nos envolver com isso, a gente vai traçar agora um plano de batalha contra a imoralidade sexual. Vamos orar? Antes da gente entrar nessa segunda parte.
Deus, pedimos a Ti a Tua direção. Que o Senhor fale conosco, ministre ao nosso coração e que estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz nesse assunto tão delicado e muitas vezes tão difícil de ouvir, de entender e de absorver. Fale aos nossos corações, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Esse plano ele é resumido em 3 verbos. 3 ações. Confessar, cortar e curar. Confessar, cortar e curar. Eu sei que isso é bem chato, mas você pode repetir comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Confessar, cortar e curar. É para a gente gravar bem, memorizar bem isso. Confessar, cortar e curar. Então vamos lá. Primeiro, confessar. Confesse a Deus. Provérbios de novo, 28, 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Quem aqui quer misericórdia? Quem aqui quer prosperar nas mãos de Deus? Levanta a mão aí. Todo mundo quer prosperar nas mãos de Deus, no seu casamento, na sua vida profissional, em casa, com os filhos, no relacionamento, espiritualmente. Então não esconda os seus pecados, confesse. Confessar quer dizer que você se arrependeu e está falando, Deus, eu fiz isso, me desculpa. Não gostaria de ter feito isso. Me arrependo. Confessa e... Meu nível de português mediano me permite entender que são 2 coisas que precisam acontecer juntas. Confessa e abandona. Então aquela história de você... Errei, perdão, errei. Tem muitas coisas que realmente são difíceis de superar. No primeiro momento você talvez não consiga de uma vez. Mas é a tua intenção, tua vontade, teu desejo, tua busca por querer se livrar disso. Deus se agrada dessa postura e desse coração. Davi, apesar do erro que cometeu, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele entendeu que ele estava errado, ele se ajoelhou, rasgou as vestes e pediu perdão a Deus. Como um ato de humilhação, como um ato de prostração a Deus. Confesse a Deus. Ainda em confessar, confesse as pessoas certas. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros para que vocês sejam curados. Confesse um ao outro. Encontre uma pessoa que seja mais sábia que você, mais madura espiritualmente que você. Algum ambiente seguro, alguém de confiança para você poder confessar, essa pessoa poder orar por você, para você poder processar isso. E um amigo para poder te ajudar. Perguntar, e aí, como é que está aquela batalha? Como é que está sendo aquilo? Como é que você está lidando com aquilo? Existe até um aplicativo, se chama Covenant Eyes. Covenant Eyes. Com esse aplicativo, você permite alguma outra pessoa a receber o relatório daquilo que você tem visto no teu celular. Os conteúdos que você tem acessado no teu celular. E de alguma forma é uma prestação de contas a essa pessoa, a esse amigo, às vezes a tua esposa, que você vai ter alguém ali para te apoiar, para te ajudar nessa caminhada. Confesse as pessoas certas. Confessar, depois, cortar. Corte os gatilhos. Acho muito legal que, quando a Bíblia fala de pecados em geral, e às vezes algumas lutas que o inimigo coloca na tua vida, fala, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista. Imoralidade, ele fala, fujam, corram, se afastem o mais longe possível disso. Você será forte na mesma medida que você for honesto. Você é forte na mesma medida que você for honesto. Vamos lá.
eu sou pastor, certo? Muitos enxergam o pastor como um ser super, ultra diferenciado de todos os outros e que nada vai abalar. O que eu mais conheço é o pastor que perdeu o ministério por imoralidade sexual. Uma coisa que eu defini para mim é que eu não quero perder a minha família, o meu chamado e a bênção de Deus para a imoralidade sexual. Juninho, isso quer dizer que a sua decisão somente quer dizer que você nunca vai dar mole em nada? Não, é uma decisão só. E essa decisão que eu tomei, ela vem acompanhada de algumas posturas. Então, por exemplo, você nunca vai me ver dando carona para uma mulher. Coisas que no ambiente profissional, de trabalho, são completamente normais e parece até absurdo o que eu estou falando. Mas eu prefiro que soe um absurdo do que perder minha família, do que perder o ministério. Eu não quero isso. Você nunca vai me ver comendo, almoçando com uma mulher sozinho. A não ser que seja com a minha mulher. Mas outra mulher, não. Sempre vou convidar outra pessoa para fazer parte desse momento. Quando eu vou aconselhar alguma mulher, quando ela pede ajuda, quando eu tenho uma reunião de trabalho com alguma mulher do staff, a porta da sala fica aberta. Eu não me fecho na sala com outra mulher. O meu celular, iPad, computador tem um bloqueio contra acesso a site pornográfico. Um aplicativo em que, se eu quiser desbloquear ele, se eu quiser apagar ou mudar as condições que estão lá, a única pessoa que pode autorizar isso é a Nicole, minha esposa. Ela vai receber o e-mail, ela tem que aprovar aquela mudança para eu poder mudar aquilo no meu telefone. Ou no iPad ou no computador. Por quê, Juninho? Porque você é um louco que acessa isso e não tem controle. É um guarda-rail que eu criei. É uma rede de proteção que eu criei. Porque às vezes eu estou num dia mal, o casamento não está numa temporada legal e as coisas estão... E eu tomo uma decisão errada na minha vida. Não. Então eu vou criar todas as seguranças que eu puder. O meu perfil no Instagram, o marketing inteiro da igreja mexe no meu perfil do Instagram. Eles veem tudo. Eles podem responder, tudo. Acessa tudo. Minha esposa tem acesso ao Instagram. Meu celular, ela sabe a senha, pode entrar em tudo, quando ela quiser, o tempo que ela quiser, não precisa pedir para ver, nada. Ah, Juninho, mas para mim a privacidade é muito importante, porque a santidade importa mais do que a privacidade. A sua pureza importa mais do que a sua privacidade. Me desculpa, a tua privacidade é importante no contexto de um só? Isso não faz sentido. Você pode estar se escondendo atrás de uma suposta privacidade para esconder coisas que devem ser trazidas à luz. E tudo isso eu fiz, tudo isso eu tive cuidado comigo. Porque eu sei que ninguém está imune a nada. Ninguém. Eu não estou, pastor Pedrão não está, ninguém aqui está. Por isso, o segundo corte, corte seu orgulho. Aquele que está em pé, que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Eu quero falar uma palavra direcionada aqui agora. Homens, sejam homens que cuidam de uma mulher, que amam uma mulher, que é o sacerdote do teu lar, que é a representação de quem Deus é para a tua família. Você tem desejos, você tem, beleza, históricos ou coisas que, vícios, não sei, compulsões, não sei. Mas lute com isso. Lute com Deus. Lute com a sua esposa do seu lado. Lute com amigos que te apoiem nisso.
Mulheres, se você luta contra isso, lute de verdade. Se não é tua luta, talvez seja a luta do teu marido. Se o seu marido tiver coragem de falar algo com você em relação a isso, isso pode ser desconfortável para você. Isso pode trazer dor para você. Isso pode trazer uma tristeza gigantesca para você. Mas eu quero que você saiba, e eu oro para que você saiba, que existe um guerreiro querendo lutar por você, por vocês, por um só, pelo casamento, pela tua família. E ajude esse homem a vencer as suas batalhas. Se ele falar com você, é porque ele precisa de você. Entenda como um pedido de socorro para algo que por muitos anos foi cultivado. E que não vai ser de uma hora para outra que vai passar. Segure na mão do teu marido e caminhe junto com ele. Namorados ou solteiros, virgindade aos olhos de Deus não é ímen. Virgindade é posicionamento. Então, namorados, ainda dá tempo de vocês terem um relacionamento segundo o coração de Deus. E guardem para o melhor momento, para a melhor hora, o momento de vocês se tornarem um só. Eu enxergo o sexo como um presente de Deus, como eu falei para vocês já. E pense num presente de Natal. Presente de Natal que você comprou para o teu filho. Com muito amor, com muita expectativa. E assim, cara, ele vai amar isso. E você deixa 1º de dezembro, o presente está debaixo da árvore. Aí teu filho fala, pai, o que é isso? O que é isso? Não, filho, é um presente para você. Na hora certa você vai ganhar. E aí no momento em que você está dormindo ou fora de casa, o teu filho vai e sacode aquele presente. Para entender o que é. E aí sai. No segundo momento ele pega aquele presente, amassa ele, tenta ver um pouquinho pela fresta e guarda. Terceiro momento, ele volta, rasga um pouquinho o papel, abre um pouquinho aquilo ali. E aí vê o que é o presente, mas ainda guarda aquilo e deixa. Num outro momento, ele vai tirar aquilo do saco, abrir a caixa, brincar com aquele presente e desfrutar daquilo ali, se alegrar naquilo ali, mas depois ele sabe que o pai dele vai estar ali, e aí ele embrulha de novo, de algum jeito, deixa meio escondido e bota ali. Na hora do Natal, na hora da entrega do presente, você, cheio de alegria, pai, chega e fala, filho, aqui está o presente que eu preparei para você e comprei com tanto amor e preparei com tanto cuidado, está aqui. Quando o filho receber aquilo ali, já não significa mais nada. Aquilo não significa mais nada. Porque aquele presente não foi utilizado na hora certa. Nunca é tarde demais. Nunca. Busque ajuda. Converse. Peça perdão. Ore a Deus, chame alguém para te ajudar, coloque bloqueios ao seu redor. E peça para Deus te curar. O último verbo, curar. Cure seus desejos futuros. E essa cura aqui não é você que se cura, não. Você tem que permitir Jesus te curar disso. Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Em alguma medida, somos ou fomos escravos do pecado. Mas o Filho, o Cristo vivo, que morreu e ressuscitou, se o Filho os libertar, vocês serão, de fato, verdadeiramente livres. Mas essa obra só acontece se você permitir que ela aconteça.
O ato de você se abrir para Jesus transformar acontece quando você começa a se aproximar de Jesus. E a autoridade que será dada em você para ele fazer essa obra acontece quando você começa a se apaixonar por Jesus. A amar a Jesus mais do que você ama qualquer outra coisa. A amar o prazer que há na presença de Jesus mais do que os prazeres que a vida pode te oferecer. A confiar mais nas promessas de Deus, nas promessas de alegria, esperança, paz, na presença dele, do que nas promessas do pecado. Porque o pecado te promete, sabia? Ele promete que no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, você tem uma fonte de prazer aqui. Na hora que você brigar com a tua esposa, você vai poder folgar suas mágoas aqui. Na hora que uma mulher te decepcionar, você vai poder ter prazer aqui nesse lugar. Só que é totalmente ilusório e passageiro. É um fogo selvagem que vai queimar e destruir tudo ao seu redor. Então, meu desafio para você é fazer como Asaf, músico do rei Davi, escreveu no Salmo 73, que inspirou uma música que impactou muito a minha juventude. No momento em que eu buscava abdicar de algumas coisas que eu sabia que não agradavam a Deus. E eu buscava uma paixão por Jesus. Feche seus olhos agora e seja ministrado por isso. A quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Se apaixone por Jesus. Se apaixone na presença dele. E que não haja na terra ninguém que você queira mais que a Deus. Que a presença dele seja suficiente para você se deleitar e ter prazer em adorar, em servir, em estar com ele. Permita que a sua vida seja completamente comandada, direcionada por Jesus. Isso acontece à medida em que você ama cada vez mais a ele. Em que você acredita que ele tem algo especial para você. Em que você acredita no que ele já fez por você. Porque além de curar os seus desejos futuros, ele pode curar também suas feridas passadas. Como a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Hoje começa uma nova história na vida de pessoas que permitem Jesus entrar nela. Hoje começa uma nova história, uma nova perspectiva.
Um lugar em que não é mais um lugar de vítima, um lugar de vitimização de tudo aquilo que aconteceu ou do que fizeram com você, de atitudes ruins que você teve, de más decisões que você tomou, ou que pessoas tomaram em você ou por você. Hoje, a cura. Nesse lugar aqui, a cura. A sua vida não será mais definida por tudo o que te aconteceu, mas por aquele que te redimiu. Por aquele que morreu por você e te entregou uma nova vida e fez todas as coisas novas. E você que tomar a decisão hoje de viver uma vida reta aos olhos de Deus, Ele te abençoará. Ele caminhará contigo, Ele te perdoará, Ele te dará um novo sentimento, uma nova perspectiva do que é viver debaixo das asas de um Pai que ama. E o seu prazer estará na presença de Deus na sua vida. De olhos fechados. Eu quero que você, que passa por qualquer tipo de dor que precisa ser curada, seja nessa área, seja um trauma que você já viveu, seja uma cura física, alguma doença, qualquer tipo de cura, tendo a ver com esse assunto ou não. Se você precisa de cura agora, levanta sua mão no seu lugar. Levanta sua mão, sem medo. Qualquer tipo de cura, uma ferida no casamento, um relacionamento, uma falta de perdão, na área sexual, em qualquer área da sua vida, na saúde física, em qualquer área, você que precisa de cura, da parte de Deus, curar o seu passado, curar os seus desejos, curar o seu futuro. Levante a sua mão agora, que eu quero orar por você. Pai, estamos de mãos levantadas, pedindo por cura. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós cremos que o Teu sangue tem poder, o Teu nome tem poder. Então nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ministrar cura sobre as vidas que estão de mão levantada agora. Queremos ministrar cura sobre cada pessoa que precisa de cura. Cada casamento, cada relacionamento, cada parte de um corpo físico, cada frustração que aconteceu, cada medo, cada paixão desvairada, cada perspectiva que falta, tudo na mente, tudo no corpo, tudo no espírito, seja curado em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer. Cremos que o Teu nome pode fazer. E é o Teu nome que nós invocamos agora, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode baixar sua mão. Pode baixar sua mão, ainda de olhos fechados. Ainda de olhos fechados. Existem pessoas aqui que ainda não entregaram a vida para Jesus. Pessoas que não tomaram esse passo. A Bíblia fala algo que eu amo e quase sempre repito, que aquele que confessar a mim diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Torne isso público para o mundo espiritual, para o mundo físico. E permita que a gente ore pela sua vida. Ninguém vai te constranger a nada. A gente quer que você tome essa decisão agora de verdade. E que você realmente mude de vida. Tenha uma nova vida, uma nova perspectiva. Uma nova esperança, uma nova fonte de prazer. Transformar a tumba, que muitas vezes é a tua vida, ou as tumbas têm na tua vida, em jardins. Se você nessa manhã quer tomar essa decisão de se entregar para Jesus pela primeira vez, se você está online, escreve aí agora, eu aceito. Se você está online e quer tomar essa decisão, escreva agora, eu aceito. Se você está aqui no presencial e quer tomar essa decisão pela primeira vez de entregar sua vida para Jesus, confiando nele, teu passado, teu presente, teu futuro. Se você quer tomar essa decisão agora, em nome de Jesus, levanta a sua mão no seu lugar. Levante a sua mão no seu lugar. Se você quiser tomar essa decisão agora, não tenha medo. Não tenha vergonha. Deus quer fazer uma boa obra em você. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer te dar uma nova vida, uma nova perspectiva.
Se você quer tomar essa decisão, Deus te abençoe lá atrás. Glória a Deus, Deus te abençoe. Existe mais alguém? Levanta a mão bem alto. Existe alguém na galeria? Levante a mão. Levante a mão. Existe alguém que quer caminhar com você? Existe alguém que quer te abençoar? Bruno tomou a decisão online. Que Deus te abençoe, Bruno. Existe mais alguém que quer tomar essa decisão? Levante a mão bem alto. E permita ser curado e trabalhado por Deus. Existe mais alguém? Mais alguém? Levante a mão bem alto agora. Mais alguém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos orar, Pai. Obrigado pela tua obra que começou hoje. Que essa obra que começou hoje continue se desenvolvendo e crescendo nos nossos corações. Que cada pessoa que tomou a decisão hoje receba o teu Espírito Santo agora aí. E que possam desfrutar da tua presença, da bênção que é caminhar ao teu lado. Obrigado pelo que o Senhor fez e ainda fará em nós e através de nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a alegria do Espírito Santo, sejam com todos nós aqui nessa manhã e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Antes de você ir embora, eu sempre falei, tenho falado durante essa série que eu não quero que essa série seja simplesmente de palavras desconfortantes ou impactantes, mas eu quero que seja transformadoras na sua vida. Então, se você tem algum pedido de oração, seja nessa área ou qualquer outra, a gente tem líderes, pastores aqui na frente para orar por vocês. 2 homens, 2 mulheres. Se você é mulher, procure uma mulher. Se você é um homem, procure um homem para poder orar por qualquer necessidade que você está passando na sua vida. Se você quer ter mais acesso a conteúdos desse tema, lá no aplicativo da igreja você consegue encontrar na primeira página, tem lá, tem uma setinha lá, material de apoio. Você clica lá e aí você vai ter acesso a um texto extra sobre isso, a vídeos sobre isso, ao esboço da minha pregação sobre isso. E eu quero que a tua vida seja realmente impactada por isso. E o contato também da nossa área de cuidados, para poder cuidar de você, se precisar de aconselhamento cristão, qualquer outro cuidado, a gente está lá para te ajudar. Que Deus te abençoe, um ótimo almoço e até a próxima.